Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, aqui na TV Vitória, podcast e na página de vídeo do Folha Vitória. Essa é a penúltima edição do ano de 2022. Nós teremos uma última edição, certo? E depois nós voltaremos com novas atrações a partir de fevereiro. O mês de janeiro é um mês de férias para todos, inclusive para mim. Então, no mês de janeiro nós não teremos edição alguma, mas vocês podem, claro, acessar as entrevistas anteriores, né? Muitas delas são com poetas, outras são com prosadores, outras são com editores, etc. Por falar em editor, eu quero primeiro levantar uma bola para vocês. Vocês sabem o que vem a ser poesia marginal. Todo mundo já ouviu falar nisso. Todo mundo entende que poesia marginal não é poesia de bandido, não é poesia de marginal. É uma poesia que está à margem, que surge no Brasil nos anos 70 e que estava à margem de quê? À margem do sistema editorial. Ou seja, o sistema editorial ele funcionava da seguinte maneira até 1970. Ele funcionava como o indivíduo queria editar seu livro, levava o seu livro até o editor então gostava do livro ou não gostava. Se não gostava, ele recusava o texto. Se ele gostasse do texto, ele iria editar. Ele então entraria num acordo com o autor e cada um teria um determinado percentual, mas quem produziria o texto seria justamente o editor. E claro, ele ficava então por conta da distribuição, da capa, do miolo, da diagramação e assim por diante. É assim que funcionava até 1970, até o surgimento de um grupo de jovens que resolveu, por uma série de questões políticas, financeiras, ideológicas, culturais, por uma série de situações, um grupo de jovens, geralmente nas cidades maiores, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, inclusive no caso de Vitória, alguns jovens resolveram fazer com que a literatura chegasse ao público de forma diferente da forma tradicional. E então surgiram os poetas marginais. Surgiu a geração mimeógrafo, famosa, surgiram os poetas que escreviam nas paredes, que é o autêntico grafite italiano, dos anos 40. Surgiram indivíduos que começaram a fazer uma literatura oral, uma literatura que ia para as praças, que fazia a literatura se aproximar do público. Eu entrevistei há algumas edições um grande poeta chamado Estel Miranda, que alguns de vocês devem se lembrar. O Estel, eu conversando com ele, nós conversando sobre essa literatura independente, essa literatura que consegue fugir do esquema tradicional de editora, distribuição, etc, etc. Veio ao papo um nome interessantíssimo que eu quis conhecer, não conhecia, mas quis conhecer, falei para Estel me deu as coordenadas e o resultado dessas coordenadas está aqui diante de nós. Um indivíduo chamado Lucas Jacques, também conhecido como Banto. O Lucas, ele é um editor e ele trabalha, além de poeta, além de criador, ele é também o editor de uma edição alternativa no que diz respeito à produção literária. Ele é o editor da Artivista e nós vamos justamente conversar aqui hoje sobre um assunto que me interessa particularmente. Eu gosto muito de estudar essa poesia contemporânea e que foge desse esquema habitual de produzir, levar para a editora, o editor então negocia, o editor edita, o livro é distribuído e ponto final. Então nós temos aqui o Lucas para falar justamente sobre o que é colocar a mão na massa e trabalhar com artistas independentes, numa editora independente, num país em que se lê pouco. Tem esse dado. É importante. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui, você ter aceitado o convite. Agradeço. Valeu mesmo. A você e ao Estel, muito obrigado aí. Não,
tenho certeza de que as pessoas que vão ouvir a gente vão agradecer no final. Lucas, eu quero saber de você o seguinte, o que é esse projeto dessa editora Artivista, como é que ele surge e qual é a penetração dele? Quer dizer, ele chega a quem? A que tipo de leitor? O projeto da editora Artivista nasceu no ano de 2018, a partir de um edital de incentivo à cultura, edital estadual, o 006, de incentivo à leitura, perdão. Eu propus montar uma editora específica num formato de zine, que é dessa folha A4 dobrada, o primeiro formato padrão que eu comecei a trabalhar. Isso propondo a eles lançar por volta de 20 poetas. Mas aí ficou um negócio grande, o Estado conversou comigo, ficou legal, conseguimos diminuir para 10, e aí, botamos a editora. Comprei os equipamentos, com a verba do governo, tudo junto, prestadinho, atendemos 10 poetas. Só que aí que vem a surpresa. Quem são os poetas? Eu esperava que seriam os poetas que eu estava lá nos movimentos de slam, nos movimentos de sarau. Não, era o pedreiro, era o vendedor de coco, da orla de coqueiral. Eram pessoas aleatórias, um menino, um jovem de 16, 15 anos, que é totalmente privado pela família das coisas que ele escreve, das coisas que ele gosta. Então, ele foi lá e publicou meio que proibido. Então, foram esses os pontos que atingimos. E, para nossa surpresa, quando a gente entrega, assim, não só o trabalho pronto para eles, mas também uma grande quantidade de cópia, legal para eles distribuírem, dar vontade para as pessoas, que é essa energia que eu tentei passar para eles. É mais do que só comercializar o seu produto, porque o fanzine é um produto para o poeta de rua, né? Quando a gente vem para a cena dos slams, a galera, ele tem um produto físico para vender e está, de alguma forma, ganhando renda com isso, com a sua arte. E aí eles pegaram aquilo e muitos deles não tinham essa de vender, fazer o dinheiro. Então aquilo virou como um presente mais íntimo para as pessoas que elas gostavam, porque ali estavam os textos para aquelas pessoas que elas gostavam. Ali estavam as pessoas comuns falando para as pessoas comuns e dando o zine para as pessoas comuns. Tanto que muitos deles não estão em circulação à venda. Mas sim, também tivemos as parcelas dos poetas que realmente foram, botaram na rua, venderam, pagaram seu rolê, foram para o slam brasileiro e aí foram lá, como é que paga o rolê, como é que vai morar, o que vai comer, o zine ajudou. Como eu também tive essa oportunidade, graças ao Estel Miranda, que pelo projeto dele, ele produziu o meu primeiro zine e foi a partir dele que aí começou a aventura. Maravilha. Mas me diga uma coisa, primeiro que isso me causa uma surpresa muito boa, saber que o zine, o primeiro zine, né, ele não é sustentado apenas por pessoas que já fazem poesia, mas por indivíduos que você não esperava também, pedreiro, como você falou, o menino. Mas a minha pergunta é a seguinte, vamos para a questão estética, certo? Qualquer um pode aparecer no zine, qualquer um pode ter seu trabalho representado no zine para ser divulgado, ou a editora Artivista tem um conselho editorial que diz, esse aqui pode, esse aqui não pode? A gente nunca recebeu tantas ofertas maiores do que a gente poderia atender. Então, fui lá, fiz o projeto, como eu disse, foram 10 contemplados, mas aí 12 enviaram, foram 2 a mais. 12 tiveram 100%. Então, todos que chegaram até nós tiveram suas publicações, sim, feitas. E eu acho que é disso, a gente é bem acessível, sabe? Todo mundo pode chegar, pode vir, a gente vai produzir, vou tentar com o maior carisma possível entender o seu texto e com leves imagens, leves coisas que impactam, coisas que representam aquilo que você queira falar, que vai tocando, dando delicadeza às páginas, à capa, isso sempre em conversa com o poeta ou com a pessoa que não se considera poeta, né, muitas dessas vezes, para que fique do agrado dela. E é isso mesmo, todo mundo pode. Todo mundo. Certo, mas você é o editor do Artivista, mas você não faz todo o trabalho. Por exemplo, eu li os zines que você me mandou, que você me enviou, inclusive tem alguns aqui que eu reproduzi, né, para poder mostrar para vocês. Há um trabalho de imagem muito forte, há um trabalho artístico, plástico muito forte. Quem é que trabalha com essa parte plástica? É você também? Sim. Você trabalha com a parte poética e com a arte plástica? A editora, na verdade, ela é uma empresa de uma pessoa só. E eu faço tudo dentro dela ali.
No início, eu tive ajuda de mais 2 pessoas, mas principalmente o Estel foi, na verdade, quem me ensinou a mexer na plataforma. Mas a partir dali, as pessoas se tornaram muito ocupadas com as coisas. Eu falei, não, eu vou tocar essa, eu vou tocar, eu tenho gosto, eu tenho meus horários. Pô, chega um horário da madrugada, certo, produtivo, que eu tô com o texto lá da pessoa, eu gosto desse momento. E tudo isso é comigo, é uma busca na internet mesmo, atrás da capa, tá escrito de onde veio as imagens, são arquivos de internet muito buscados com bastante carinho, né? E aqueles que são permitidos para a gente pôr e bem nos detalhes. Não é algo muito extravagante, a não ser quando a gente vem as capas e contracapas, que a gente tenta o máximo possível pegar a identidade do que a pessoa propôs. Você extrapolou a questão do bairro, né? Você trabalha na Barra do Jucu, certo? Mas você faz um trabalho estadual. Sim. Estou errado? Não, o atendimento foi maior que a Grande Vitória, desde o primeiro projeto. Isso. Como é que você se fez? Porque eu acho que isso interessa também, não só ao Vitrine Literária, mas eu acho que interessa também a uma rapaziada que não sabe por onde começar, né? Você já deu um grande passo, você já está lá na frente. Assim como o Estel ajudou você, eu tenho certeza que você vai ajudar quem quiser entrar nesse caminho. Mas a questão é, como fazer o Zine ser conhecido fora da sua bolha, fora da... Como é que você fez para que o seu Zine pudesse sair da Barra do Jucu? Para ser sincero, na verdade, eu acho que é difícil dizer que o Zine esteve na Barra do Jucu, na verdade. Ele se encontra mais fora do que tudo. Eu tive uma oportunidade no ano de 2017, como eu disse, a editora nasceu em 2018. Em 2017 eu fui o primeiro poeta capixaba a representar na FLUP, a Festa Literária das Periferias no Vidigal. Maravilha. E lá eu pude levar o meu zine que o Estel produziu. E quem editou, o Estel estava à cabeça do projeto, mas quem editou e diagramou foi o Timóteo André. Deixar o salve para ele, uma grande pessoa. Valeu. E aí, nesse rolê que eu levei o zine, eu já tinha mais ou menos um tempo que ele estava publicado e eu percebi o impacto que ele causa fora a dentro da sua casa. E são bem diferentes. Tipo, no meu bairro lá, apesar de ser um bairro cultural bem conhecido, ele quase não foi comercializado por lá, a não ser pelas pessoas que já são amigas há bastante tempo. Já fora, ele gerava uma renda que eu não acreditava que dava para ganhar com aquilo. Pagava o dia tranquilo, realmente, a hospedagem, a alimentação, a bebida, tudo para ficar tranquilo, bem à vontade. Eu pude ficar lá no Rio de Janeiro, além do que eles já pagaram tudo, aí minhas coisas por fora pelo meu zine. Então, nesse rolê do comércio, ele se encontra mais fora do que dentro de casa. Principalmente aqui no nosso estado, é muito difícil, real, alcançar essas pessoas normais, as pessoas do dia a dia, né? Essa pessoa que está no busão, pá. A gente tem uns poetas de busão, a galera tenta vender dentro dos transportes públicos, a galera do trem lá em São Paulo, esses mesmos esquemas. Mas mesmo assim ainda não é muito receptivo, sabe? Que a pessoa compra um alimento, compra isso, compra aquilo. Então você tem que saber impactar. E como eu vou causar? Então, eu não vou conseguir vender um zine se eu simplesmente chegar e ofertar só o zine para a pessoa. Eu tenho que ter uma performance, eu tenho que ter um jeito de tocar, um jeito de melhorar o dia, mudar o dia daquela pessoa. E aí sim o zine vem como uma lembrança daquele momento, daquela performance. E dali ele toma o seu valor. E o valor dele é totalmente simbólico, pelo menos quando eu saio às vendas, que eu acredito que se uma pessoa realmente queira ler, se ele tiver R$1 ou nada no bolso, tiver algo para trocar, qualquer coisa, é o valor dele. Mas aí nós entramos numa questão mais polêmica, né? Que é a seguinte, nós temos um programa de literatura. Então, nós sabemos que literatura é linguagem. O zine, ele não é só literatura. Ele é, como você mesmo disse, ele extrapola isso aí. Ele é estética, ele é visual, ele é a maneira como se apresenta, ele é o mensageiro, o cara que leva o zine, né? Então, a parte positiva, o resultado do zine, não é uma questão somente literária. Certo? Ótimo. Eu pergunto a você o seguinte, como você acha que a academia, quando eu falo academia, eu falo a universidade, são os grandes pensadores, são os grandes críticos, os grandes teóricos que lá atrás, condenaram a poesia marginal. Né? Houve grandes pensadores como Alfredo Bozzi, como Antônio Cândido, que disseram, olha, a poesia marginal tem um valor social
mas não tem um valor estético, no sentido de que esteticamente não eram grande coisa, certo? Eu tenho uma percepção, eu li os textos como professor e como leitor e achei os textos esteticamente muito bons, principalmente o dessa mocinha aqui, Mical Bragança, né? Um abraço para você, Mical. Eu não conheço você, mas se você quiser um dia vir aqui, vai ser muito bem-vinda. Como é que você tem percebido o olhar da academia sobre esse movimento de vocês? É bem complexo, né? Porque a gente vê pessoas que olham bem e pessoas que olham mal, como em todo ambiente. Mas, no geral, a academia não teve tanta participação, assim, direta como eu posso dizer? Eu não tive quase nem poucos contatos com sim, a galera da academia chegando. O que eu tive melhor foi com a doutora Eloá Carvalho, da UFES, de Letras Português. Ela conseguiu levar a minha poesia para um rolê de tradução de línguas ali. A galera já foi para outras línguas. Ela levou lá um simplório que foi feito. Ela levou tanto o meu poema, mais de 2 poetas lá da área. Traduziu, foram 3, 4 línguas, foi parar no livrinho lá, o negócio foi produzido. Então, essa galera que se aproximou e se aproximou com boas propostas, pô, a gente só teve que ganhar. Hoje é muito feliz em ter lá, não sei nem como achar, mas feliz em poder dizer que tem algo ali escrito, tem um poema meu lá traduzido em várias línguas, mais pela galera da pesquisa em si, tá ali. O pessoal da UFES também, quando a gente estava começando esse rolê de slam, eles procuraram para que alguns professores e umas pessoas estavam... Alguma galera que ia nos slams e eram estudantes, procurava para que a gente organizasse um lá. Eles queriam que a gente se aproximasse, eles queriam que a gente levasse essa poesia marginal, mas isso pensando nos jovens, né? Certo. Claro. Aí fora pensando essa galera aí mesmo que representa a Academia de Letras, eu tive tão pouco contato que é tão pouco maravilha, o que dizer, sabe? Maravilha. Mas existe um dado interessante. Nesse final de semana, eu estava numa comemoração de Natal e encontrei um grande amigo que é músico, e ele fez um comentário que eu não refutei o comentário dele, eu apenas ouvi, mas ele fez uma observação que eu achei interessantíssima. Ele disse, Grijó, hoje, em alguns, ele não generalizou de forma alguma, ele disse que em alguns festivais, em alguns eventos musicais, há um privilégio do público preto e do público gay. Ou seja, como se dissesse assim, nós devemos tanto, nós fomos tão preconceituosos e tão segregadores em relação ao público preto e ao público gay, que nós agora vamos protegê-los. E ele disse que são palavras dele, que esse protecionismo, ele prejudica a arte. Você acha que existe hoje um protecionismo em relação ao poeta de rua? Não, acho que você está enganado. Eu acho que, essa tentativa de reparação, ela é justa, mas ainda há muitas falhas nos bastidores, nas coisas, porque, como a gente conversou antes, a gente gosta de música, gosta dessas coisas, eu não lido bem com a música, mas sempre gostei de estar atrás, organizando eventos, ali na produção, nesses enfins. A galera é totalmente diferente, não tem esse valor todo, a não ser os grandes mesmo. Então, quando você procura num espaço pequeno, a gente tem um grande evento rolando em Vitória, aí eles vão abrir um espaço para apresentação, a galera dos públicos novos, você vai ver que os novos que vão estar chegando, essas pessoas não têm esse espaço. Esse público preto, esse público gay, eles não têm esse espaço de visualização. Depois que eles venceram, que eles ganham o espaço deles. Então, certo. Não é muito assim de reparação, não é muito privilégio, é algo que é só meio que eles seguem o que vende, né? O que a galera quer comprar, e aí põe eles para vender e vai essa vitrine. E o interessante é que a história, ela acaba fazendo justiça, né? Porque poetas como Chacal, poetas como Charles, como Sérgio Gama, poetas como outros poetas que não eram marginais, como Leminski ou Ana Cristina César, que eram figuras burguesas, né? Mas que escreviam como marginais e que eram figuras muito representativas naquele meio jovem. Hoje, a academia os reverencia. Hoje a academia fala em Leminski como um poeta que está no panteão, em Ana Cristina César como uma poetisa espetacular. Você vê futuro para o Zine? Você vê um futuro
o zine deixar de ser zine e ganhar uma visibilidade mais burguesa até? Eu vejo bastante futuro, como eu vejo o passado do zine, porque a gente vê o Fã Magazine das antigas, né? Era em época de ditadura, eles passavam informação, então essa é a essência do zine. Aí hoje a gente tá vendo o zine mais poético, mais literário mesmo para a galera, essa comunicação da pessoa que escreve para diretamente a pessoa que está lendo, não só um texto corrido, mas há essa comunicação mesmo. Isso a gente vê na ciência do zine. O zine antigo tinha muitas colagens, aquilo. Isso. Muitos recortes diferentes e tudo isso muito magnífico. E quando a gente olha para o futuro do zine, ele transcende bastante nos quesitos, como eu posso dizer. Agora eu estou fazendo um trabalho que eu estou querendo sair um pouco desse rolê dos poetas. Por exemplo, eu quero passar nisso para ir para um zine informativo. Eu quero levar um pouco a história do meu bairro. Um pouco a história. A gente está fazendo um projeto que ainda estão saindo do papel, que pode levar algumas superproduções de alguns grafites ali na região 5 por inteira. E se isso for calhar, for rolar certinho, eu, no caso, estaria escrevendo também um zine para essa galera do projeto, que seria informativo, diz um pouco da história das ruas, as próprias estéticas das páginas dos zines iam mudar um pouco, a gente ia trazer uns outros tipos de artistas para a mecânica do zine. Então, eu ainda estou com esse padrão, esse zine que eu tanto falei ali no início, que é só uma folha 4 dobrada, mas ele já se vê no futuro em tantas estéticas diferentes, tantas formas diferentes, uns informativos diferentes, já sai o padrão só a leitura, pensando em poesia para, assim, uma leitura também informativa. É algo da história do seu bairro. Imagina, você tá ali num carnaval, por exemplo, a gente vê da Barra do Jucu, um zine assim, de 2 páginas, 2 folhas 4 dobradas, assim, com alguns mais dobra, é entregue, você vai, leva pro bolso, aí quando você chega em casa lá diz as histórias das máscaras, as histórias do que diz ali, o porquê que se passa naquelas ruas, o Congo também. Então, eu tô tentando ir também um pouco mais para essa área, sabe? E contar a nossa história a partir dos zines, sem ter que ter diretamente algum poeta poetizando aquilo, mas sim buscar nas informações históricas mesmo e tentar de alguma maneira divertida, igual você já viu que rola nos zines, passar essa informação. E esse é o nosso novo desafio. Maravilha, maravilha. Você está de parabéns. Obrigado. Pessoal, olha só, o Jacques, Banto, as pessoas que querem ter acesso ao que você, a sua editora e os autores que estão ligados a ela produzem, como é que eles fazem? Porque eu tenho aqui na minha mão o Afeto de Pinga, está aqui, o Direito de Me Expressar, que é muito interessante também, e Relatos de uma Puta Sagrada, de Manga Rosa. O Direito de Me Expressar é aquele jovem lá que eu comentei. Exatamente, é o Bico, né? Bico. Esse aqui são 3 exemplares de vários que ele me enviou. Eu quero saber o seguinte, as pessoas que quiserem ter acesso, como é que elas fazem? Instagram da editora. Qual Editora Artivista, @Editora Artivista, você acha fácil. E no contato direto, o mais orgânico, o melhor pelo e-mail. A gente faz um trabalho legal. Esse e-mail qual é? É o editora.artivista@gmail.com. Editora.artivista. Lá você vai ter acesso a tudo nosso. Manda um e-mail lá, manda um salve, cara. A gente vai mandar uns textinhos, algumas coisinhas pro início para provocar, sabe? A gente faz um kit legal com tudo que a gente tem, com valor bem tranquilo. Esse é o legal da minha editora, sabe? É que eu dei o privilégio ao poeta em si. Então, o valor de mercado, essas coisas não me gera muita renda. Mas eu tento fazer isso para ela ser sustentável. Então, tudo que a editora gera com aquilo, eu uso de manutenção para os poetas quando eles precisam. Certo, perfeito. E aí a gente fica nessa. Perfeito. Então, procura lá no Instagram, galera, procura lá também. Repete o Instagram pra gente. Instagram, Editora Artivista, @Editora Artivista, e o e-mail editora.artivista@gmail.com. Maravilha. E, por enquanto, são só essas. A gente também tinha um Facebook, mas eu desativei, por enquanto, deixando só no Instagram, certinho, os pacotinhos. Beleza. Lucas, muito obrigado, valeu a participação. Estivemos aqui com o Banto conversando, um bate-papo esclarecedor para mim e eu tenho certeza de que para você também, que acabou de ouvir. Muito obrigado. Obrigado. Já está convidado para uma próxima vez. E eu queria que na próxima vez você trouxesse um artista seu que você escolhesse, um editado seu para a gente poder bater um papo aqui. Justo. Beleza? Valeu? Legal. Gente, então essa foi a penúltima edição do Vitrine Literária. E nós vamos, então, para a última
em breve. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais, galera. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.